E eu queria também falar agora de Brasília. Vou trazer as informações agora de Brasília com o Délio Rocha, porque nós tivemos ontem as declarações, o pronunciamento do presidente da República em cadeia de rádio e televisão. E lá ele falou a respeito dessa pandemia e relativizou um pouco os efeitos e a força que ela terá. Délio Rocha, direto da capital federal, traz mais informações para nós. Délio Rocha. Joelson, Jordânio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Joelson, nesse pronunciamento de ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se referir à pandemia e do novo coronavírus como uma coisa menor, como uma ameaça menor. E ele defendeu o fim da quarentena, do isolamento social, ele pediu a abertura do comércio, a volta às aulas, tudo isso para não comprometer muito a economia. A gente tem um trecho do que falou o presidente da República. Vamos conferir. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Está aí, Joelson, o presidente Jair Bolsonaro, se referindo a essa pandemia como um resfriadinho, uma gripezinha, termos que ele já tinha utilizado antes, para falar da pandemia. E esse pronunciamento do presidente da República teve uma grande repercussão. Ele foi muito criticado pelas palavras que usou no pronunciamento de ontem. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que Bolsonaro faltou com respeito aí com os profissionais de imprensa, com os governadores e com os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente do combate à pandemia. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o Brasil precisa de uma liderança séria, responsável, com compromisso com a saúde da população brasileira. E teve várias entidades de saúde que também se manifestaram criticando esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Uma das entidades, inclusive, chegou a dizer que o pronunciamento do presidente foi um discurso de morte. E no Piauí, Joelson, a gente teve a fala aí do governador Wellington Dias, que também rebateu as afirmações de Jair Bolsonaro e ele defende a manutenção do isolamento social. Vamos ouvir o que disse o Wellington Dias. Eu aqui no Piauí tive que adotar medidas duras, medidas como, por exemplo, suspender as cirurgias eletivas, aquelas que estavam já marcadas, cirurgias de casos importantes. Para quê? Seguindo a orientação do ministro da Saúde, o ministro Mandetta, do seu governo, e corretamente, para garantir
vagas para quem pudesse precisar por conta do coronavírus, mesmo numa situação ainda de suspeito, mesmo numa situação em que o risco fosse menor. Ter ali as condições de UTI, as condições de salas clínicas na rede pública, na rede privada do estado do Piauí. Senhor presidente, não se faz isso por conta de uma gripezinha. Eu seria egoísta se pensasse só na minha família. Não, eu quero pensar no outro. Eu sei que as pessoas, nesse momento, vão ter prejuízos de bens materiais, prejuízos nos negócios, prejuízo na renda, mas há algo em primeiro lugar agora, a vida. Vamos cuidar da vida humana, cuidar fazendo inclusive isolamento social onde for necessário. Nós vamos seguir com a ciência, nós vamos seguir com Deus no coração e vamos vencer o coronavírus. Joelson, informações que a gente tem aqui dos bastidores de Brasília, né, dão conta de que essa fala do presidente Jair Bolsonaro recebeu críticas até mesmo internamente dentro do governo. E informação que a gente tem também é que o ministro da Saúde, né, Henrique Mandetta, ele teria conversado com o presidente pedindo para que Jair Bolsonaro amenizasse, né, o tom utilizado ao se referir à pandemia do novo coronavírus. E em função disso, né, estaria havendo aí um choque entre Jair Bolsonaro e Henrique Mandetta. A gente até acompanhou nos últimos dias o ministro da Saúde aí tentando defender o presidente Jair Bolsonaro, mas nos bastidores o ministro estaria fazendo pressão para que Bolsonaro adotasse um tom, né, mais alinhado com o Ministério da Saúde e com a Organização Mundial da Saúde. E existe aí a possibilidade, viu, Joel, se fala muito nisso aqui em Brasília, que o ministro Henrique Mandetta, inclusive, pode deixar o Ministério da Saúde, né? A informação aí, se fala muito nisso aqui em Brasília hoje, né? A informação que a gente tem é que Jair Bolsonaro, inclusive, deve se reunir ainda hoje para discutir este assunto com Henrique Mandetta, mas não existe nada ainda oficial. Joelson. Vamos esperar, não é, Délio? Vamos esperar. Eu vi, inclusive, que esse assunto chegou a ser tratado na reunião com os governadores. Eu estou aqui ao lado do Elivaldo Barbosa também, Délio. A tensão nesse encontro dos governadores com o presidente da República mostrou um pouco da divergência sobre a forma de condução da crise do coronavírus, né, Délio? Isso mesmo, Joelson. O presidente Jair Bolsonaro, que já tinha criticado várias medidas dos governadores, que Bolsonaro aí considerou exageradas. Algumas dessas críticas tinham como endereço assim, mais direto o governador do Rio, Wilson Witzel, e o governador de São Paulo, João Dória. E hoje, né, nesta videoconferência, Jair Bolsonaro e os governadores tiveram a oportunidade de conversar. Quando João Dória, de São Paulo, usou a palavra, ele já fez uma avaliação da fala de Bolsonaro de ontem, teria falado para Bolsonaro que o presidente da República precisa ter mais equilíbrio e responsabilidade no momento em que o país enfrenta a sua pior pandemia, né? O seu momento mais difícil aí, em termos de saúde pública na sua história. Bolsonaro teria reagido, né, alterado a voz, chamado Dória de demagogo e falado para o governador de São Paulo descer do palanque eleitoral e deixar isso só para 2022. E tudo isso aconteceu, viu, Joelson, por meio de uma videoconferência, quer dizer, os governadores e o presidente da República não estavam no mesmo espaço. Imagina aí se todos estivessem reunidos em torno de uma mesa. Joelson. Tá certo, Délio Rocha, que segue lá posicionado à espera da entrevista do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que está prometida aí para acontecer dentro de instantes. Elivaldo Barbosa, essa é uma decisão que passa por questões técnicas de saúde, evidentemente, mas também por palanque político, como disse o presidente e o governador João Dória? Acaba respingando também na disputa política do país. Agora, pela gravidade e emergência do problema, Joelson, seguramente que o presidente Jair Bolsonaro trouxe à tona elementos novos e que o deixam isolado, né, dentro do próprio governo. Porque, veja, as ações do governo, através do
ministro Luiz Henrique Mandetta são completamente diferentes, frontalmente opostas ao pensamento do presidente Jair Bolsonaro. Isso sem falar em outras instituições, como o Judiciário, as duas casas, a própria sociedade, através das instituições relacionadas à saúde e no mundo inteiro. Então, o presidente lança uma questão importante através do pronunciamento, ele é a maior autoridade constituída do país, é o presidente da República, e com um conteúdo que vai na direção contrária ao mundo, não é só ao Brasil e só ao governo, ao mundo. Por isso, a relevância do pronunciamento do presidente e as consequências que surgirão a partir deste pronunciamento, inclusive do próprio governo. Estamos aguardando aí, lá de Brasília, essas informações, se vai ter um mínimo de estabilidade institucional para a condução da prevenção ao Covid-19.